Olá, pessoal. Bem-vindos ao Convergência, esse ponto de encontro virtual da Casa do Saber, que tem o propósito de promover a conexão social, apesar do distanciamento físico. Eu sou Marcelo Pirozelli e, junto com Guto Belchior, estamos aqui mais uma vez para fazer uma aproximação entre pessoas que têm em comum o prazer pelo saber. Hoje aqui com a gente, Marcelo Ribeiro, do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da USP, e Fernando Simões, fundador da BemTV, um fundo de investimento social. Eu vou dar uma recapitulada antes de passar a bola para eles, antes da gente entrar no tema de hoje, no que foi a semana. O tema da semana é interdependência. A gente começou a semana conversando sobre a falta de líderes globais para a humanidade, a necessidade da humanidade ter um pensamento mais cosmopolita, menos provinciano. Depois a gente foi avançando e na terça-feira a gente falou bastante sobre a fragilidade da vida humana, a importância de viver mais pelo amor do que pela dor. Na quarta-feira, a gente falou sobre responsabilidade humanística, trazendo esse olhar para dentro do ambiente de trabalho. E ontem, a gente falou bastante sobre educação, tanto do ponto de vista de democratizar a educação, quanto tornar essa educação mais eficiente, democratizar o acesso a uma educação de qualidade, né? Hoje a gente segue nessa linha de pensar a sociedade, continuar pensando a sociedade como um todo, como um organismo vivo que está interdependente por natureza, falando aí sobre transformação social. E o que o Fernando Simões e o Marcelo Ribeiro têm em comum, além de mentes brilhantes e almas sensíveis? Eles fazem trabalhos, eles conseguem enxergar, através do trabalho deles, o que acontece lá na linha de frente, lá na ponta, lá nos extremos, onde às vezes termos como EAD e home office não façam tanto sentido assim. Então, eu vou passar a bola, vou começar passando a bola aí para o Ribeiro. Ele traz aí um olhar de... uma das coisas que mais me chamou a atenção na conversa que a gente teve prévia dessa reunião aqui foi a questão do percentual de pessoas que está fora dessa possibilidade do home office no momento de isolamento, né? E depois o Fernando entra complementando, citando aí alguns dos projetos onde ele consegue levar a fazer essa função de BemTV, né, de levar o investimento social lá na ponta. Sabe aquela história de dar a vara de pescar ao invés de dar o peixe? É bem isso que a BemTV faz. Então, vamos lá, vamos começar? Ribeiro, a bola está com você aí. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui, grato pelo convite. Eu começaria com 3 pontos assim que eu acho que são importantes para a gente pensar, né? Diante dessa pandemia, acho que a gente está claramente se dando conta de que as saídas são coletivas. As saídas individuais são para uma parcela muito pequena da população, acho que o Marcelo já comentou um pouco, né? O privilégio de fazer home office, de usar um computador, isso é restrito a uma parcela muito, muito pequena da população, né? Poder ficar em casa 2, 3 meses também, o que eu acho que é o tempo que a gente vai ficar, ou até mais, também é um privilégio para uma parte pequena da população. Só dando um dado, né? O último dado que saiu do IPEA, se eu não me engano, aproximadamente 41% das pessoas no Brasil que trabalham são informais, e entre 11% e 12% estão desempregadas. Então, a gente tem mais da metade da população que, de verdade, quando não ganha na segunda, não tem o que comer na terça, né? Então, acho que a primeira coisa, as saídas são coletivas e o apoio do Estado nessa hora é fundamental. Acho que essa é uma discussão importante. A segunda questão que eu acho que é importante para a gente pensar, não tem uma única saída, acho que a gente pensa em transformação social, não tem uma única ação, e ela não deve vir de um único lugar, acho que pensar nessa coisa da pluralidade, apesar da gente ter um saber dominante que diz vai por aqui ou vai por ali. E a terceira questão, acho que a gente tem que começar a olhar, como foi dito aí na abertura pelo Marcelo, para como é que as pessoas que de verdade não têm todos esses recursos estão lidando com essa situação. Acho que é uma situação limite que nos ajuda a refletir. Então, como é que, por exemplo, em algumas comunidades periféricas das grandes cidades, ou até das pequenas cidades, as pessoas estão lidando com essa coisa de isolamento, distanciamento, geração de renda, e é muito interessante o que as pessoas estão falando. Em lugares que o Estado está um pouco ausente, eles estão conseguindo se organizar e, de alguma maneira, até segurando um pouco o alastramento desse vírus de forma coletiva e comunitária. Fernando?
Bom, contando um pouquinho aqui, acho que dos projetos, né? Para quem não conhece a BTV, então eu e mais 2 sócios, entendemos aí que havia um nicho de empreendedor, né? Que tem um nicho de empreendedor social e muito fomentado pelo Mohammed Yunus em Bangladesh, que é muito próximo do terceiro setor, pessoas que querem resolver os problemas socioambientais que a gente enfrenta, mas que vem também a oportunidade de fazerem isso de uma maneira autossustentável. E a gente via que para esse tipo de empreendedor faltava apoio, faltava recurso financeiro, faltava um apoio de gestão para esses negócios crescerem. E acho que vários desses conseguem não, mas estão tentando lidar um pouco com esses desafios, né? A gente tinha conversado com o Marcelo, um desses é acreditar. A Lilian, que é uma empreendedora do interior de Pernambuco, começou um negócio com 10 mil reais, e aí aqueles 10 mil que podia mudar a vida dela fazendo alguma coisa, ela resolveu que era mudar a vida dos outros. Então começou lá a fazer microcrédito de R$ 1.000, R$ 1.500 para aquela comunidade, 85% mulheres, uma inadimplência baixíssima, onde o dinheiro, na verdade, é um canal para você trabalhar a educação, principalmente uma educação financeira, e o empoderamento feminino, da mulher saber os direitos dela, as necessidades de compartilhar os desafios aí com o marido também, ou com a família. Então, acho que é um tipo de ação que mostra como essas pessoas com um pouco de apoio conseguem realmente fazer uma transformação. Acho que quem está vivendo esses desafios são os melhores para conseguirem fazer com que eles se resolvam, com que eles se transformem. Fernando, acho que é interessante também você dar um pouquinho mais de foco na questão, nessa questão do empoderamento feminino. Acho que vai um pouco além também. Uma coisa que me chama a atenção aí nesse case que você citou, qual é a diferença de quando o dinheiro entra pelo homem e quando entra pelo marido ou quando entra pela esposa, né? Aquela segurança que você tem de que vai ser mais direcionado para a família. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Elas viram na prática, né? E tem alguns estudos também, mas lá foi um negócio muito de prática e de vivência, a maneira como acreditar foi se desenvolvendo, né? E um dos pontos fundamentais delas direcionarem para as mulheres o empréstimo é que você consegue garantir de maneira muito mais efetiva que esse dinheiro vai realmente ser usado com a família. Então, a mulher tem um cuidado muito maior em poupar, muito maior em usar esse recurso para os filhos, para os cuidados familiares, do que o homem, muitas vezes, que acaba usando até mais para ele do que para o coletivo, né, de maneira familiar, assim. Então, acho que esse é um dos pontos que eles trabalham lá. Elas, né? A maioria é mulher também, né, acredita. E, no fundo, eu acho que tem uma questão importante também, que a gente tem uma realidade, talvez, que permeia a gente, muitas das pessoas que estão assistindo também, que é uma coisa muito quase que dura, assim, é uma realidade que a gente está acostumado, que poucas vezes a gente viu diferente na nossa vida. Eu queria que vocês trouxessem algum exemplo de alguns casos que chamaram a atenção de vocês na vida profissional, de realidades completamente diferentes das nossas, e como que as pessoas, ou algumas sugestões de vocês, que as pessoas poderiam ter de criatividade ou fazer diferente para um momento como esse que a gente está vivendo, e que, no fundo, poderiam se tornar comportamentos para frente, assim. Então, no fundo, são comportamentos que vocês estão vendo para um momento de crise, vamos colocar assim, que poderiam perdurar, cada um com a sua realidade, né? O Ribeiro com a realidade de professor e o Fernando com a realidade de quem está no front ali acompanhando os empreendedores e empreendedoras. Aqui algumas coisas. A questão é que uma boa parte das pessoas acabam... Quem constrói o conhecimento, as lógicas, as formas de habitar no mundo, são um grupo muito restrito, né? De pessoas, em geral, de uma certa camada da população. E o resto da população pouco compra essas ideias e tenta viver a partir desses princípios, né? E muitas vezes, acho que como o Fernando colocou, a pessoa tenta fazer diferente, mas ela não tem o recurso, não tem a base para fazer isso diferente, né? Me vem sempre uma coisa na cabeça que a gente discute, que é a questão assim, quem pode fazer um projeto? Ou seja, quem pode pensar a longo prazo?
né? Não estou nem pensando agora na situação de pandemia, que está todo mundo um pouco atrapalhado por isso, mas assim, quem pode pensar? Uma parte das pessoas com que eu trabalho, em geral, elas conseguem pensar, tá na segunda, elas pensam na terça, na quarta, na quinta. E aí, quando você diz para essa pessoa, por exemplo, você não pode sair na rua porque você pode ser contaminado ou pode contaminar alguém, e não é melhor você esperar um pouco, mas ela diz, eu não posso. Se você se contaminar na sexta e morrer na segunda, ela falou, não, mas eu tenho que pensar na terça, não na sexta ou na segunda. E muitas vezes o que precisa mesmo é algum suporte, acho que isso que a gente precisa ter clareza, é de que de algum lugar tem que vir um suporte para parte das pessoas, e que parte das pessoas vão conseguir aí fazer várias coisas, seja no campo de empreendedorismo, seja as pessoas que estão na informalidade de alguma maneira. A gente combate tanto a informalidade, eu não estou defendendo, mas a informalidade ela sempre existiu no mercado de trabalho brasileiro, e a gente claramente percebe que o que as pessoas precisam é um pouco se dar conta que existem outras formas de fazer, de trabalhar, de viver, e às vezes trilhar por esse caminho e alguém poder dizer para ela, é possível esse caminho. Existem muitas iniciativas, muitos apoios, mas assim, nem todo mundo sabe que isso existe. Essa informação está chegando mais às pessoas que precisam, mas uma boa parte delas acaba querendo mesmo aquela lógica do emprego, da grande empresa, e uma boa parte dessas pessoas não vai conseguir esse caminho. Acho que um trabalho que a gente deve ter, um dever que a gente tem, é mostrar, assim, tentar a partir de discussões como essa, de outras formas, fazer chegar às pessoas, existem outros caminhos, e ajudar a abrir esses outros caminhos, por exemplo, como eu imagino que o Fernando faça. Acho que é legal, Fernando, você comentar também sobre a lógica, né? Uma coisa que me encantou quando a gente se conheceu alguns anos atrás e nunca mais saiu da minha cabeça essa mecânica que você criou de trocar impacto por juros, né? Como estimular as pessoas a gerarem impacto social. E qual é a preocupação que a BemTV tem em empoderamento no empreendedor, empoderamento no sentido de aprender a tocar o seu próprio negócio, né? Então, um lance que você fala aí muito de, não é doação, é investimento, né? É dar o setup no empreendedor para que ele siga a vida sozinho. Por isso que eu fiz a brincadeira do peixe e da vara de pescar, né? Bom, a gente hoje na BemTV são mais de 50 pessoas, né, que aportaram recurso com a gente para que a gente faça empréstimo para esses negócios. Então, todo negócio que a gente vai emprestar, a gente ajuda ele num processo, no amadurecimento do seu plano de negócio. E um dos fatores relevantes é entender qual que é o impacto de longo prazo que esse negócio vai causar. Então, tem uma metodologia, que é a teoria de mudança, para avaliar isso, e de lá a gente extrai 10 a 15 indicadores aí para estar olhando mensalmente com esse negócio. São indicadores mais de curto prazo, mas como é uma quantidade grande, ele mostra a tendência de você estar chegando naquele indicador de longo prazo. A tendência ou não, né? De acordo com como esses indicadores estão indo. E aí, então, esses indicadores, eles passam a ter metas quando a gente trabalha o plano financeiro do empreendedor, e esses indicadores e metas vão para o contrato. Cada indicador tem um peso, isso compõe lá um índice, e a gente vai olhando o realizado versus o previsto, para entender como é que está o atingimento do impacto dele, e ele entregando o impacto, ele paga menos juros nesse empréstimo. Então, os investidores também estão aqui colocando dinheiro e topando ter um rendimento menor do que teria e correndo mais risco, né? Porque eles sabem da intenção e o propósito que cada um desses negócios e desses empreendedores tem. Então, até fazendo gancho também um pouco com o que o Guto colocou, o que eu acho que muda muito aqui, e espero que isso também continue na nossa sociedade, é esse olhar mais coletivo do que individual, né? Eu acho que a gente está vendo transformações nesse sentido em vários aspectos, recebendo pedidos quase que todo dia para indicar ONGs, o que a gente está vendo de volume de cesta básica, de recursos, de gente querendo resolver o problema do SUS, melhorar a eficiência, né, do nosso sistema de saúde, que tem um propósito fantástico e dá para funcionar de uma maneira melhor. Então, acho que pode estar ligando em todo mundo, ou em grande parte da população aqui no Brasil, um olhar muito mais coletivo, que eu acho que isso ainda falta. Espero que esse desafio nosso deixe essa sementinha, né? Eu acho que tem super a ver também, né, Marcelão, com o que a gente tem falado de interdependência, assim, acho que um tema recorrente, que é de que forma
tudo que está acontecendo com a gente está quase que fazendo vir à tona um sentimento de fraternidade, de solidariedade, que acho que é uma coisa super positiva, né? Se tem alguma leitura positiva que a gente pode tirar disso, acho que vem um pouco daí também, né? Acho que o lance de aproveitar esse momento, né, que a pausa forçada está aí. Isso não é uma questão que a gente pode escolher ou não, isso é uma necessidade. Aproveitar para tirar o máximo de reflexão possível, né? E a reflexão que não me sai da cabeça é essa questão de que estamos todos conectados, né? O tema da semana acabou se tornando interdependência, naturalmente pelo que a gente foi conversando na semana passada, né? Se tinha muita gente que não estava atento a essa questão de que estamos todos em rota de colisão, agora, do ponto de vista biológico, isso ficou claro, mas estamos todos interconectados sobre uma série de outros aspectos, e um que me chama muita atenção é em relação ao aspecto emocional, né? Do ponto de vista emocional, também estamos todos interconectados. No mundo corporativo, da época que eu trabalhei em empresas onde trabalha muita gente em uma mesma empresa, você percebe o estrago em cascata de uma pessoa que chega mal resolvida para trabalhar. Ela prejudica emocionalmente um monte de gente, né? Mas isso eu estou falando de um pessoal que está dentro dessa realidade de home office e EAD, né? Você imagina isso nesse universo que o Ribeiro e o Fernando olham mais de perto, né? As pessoas têm realidades assim muito que fogem muito da compreensão de quem está num grande centro urbano, né? Teve uma época da vida aí que trabalhando com fábrica, estava no Rio de Janeiro, a região da zona cerealista ali, tinha um cara que chegava atrasado sempre, onde eu resolvi conversar com ele e ele dormia mal por causa de bala perdida, né? Então, por barulho de tiro durante a noite. Então, isso a gente foi convivendo com isso, né? Esses problemas que existem em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em tantos outros lugares do Brasil, foram ficando aí embaixo do tapete, né? Mas agora, de repente, com esse momento de reflexão tão grande, a gente tem a expectativa de que a gente volte, que a gente desembarque num mundo diferente. Acho que esse é o grande ponto. Acho que é por isso que a gente está com esse sentimento, Guto, de colocar esse programa no ar todo santo dia, inclusive hoje, que é literalmente um santo dia. Então, eu acho que a gente agrega um valor social quando a gente incentiva as pessoas a fazerem mais reflexão. Acho que esse é um papel muito importante da Casa do Saber, estimular a reflexão. A gente vai vivendo no piloto automático e começa a se conformar que as coisas vão continuar sendo assim. Mas não, né? Ontem a Priscila Cruz e o Jair Ribeiro provaram para a gente, por A mais B, como a sociedade civil pode sim interferir no sistema público de educação. E o que eles já estão fazendo para isso há anos, né? Então, assim, acho que esse momento de reflexão ele pode ser muito válido para que cada um comece a enxergar dentro do seu pedacinho, que nem a gente está fazendo o nosso pedacinho aqui, né? A gente não está resolvendo problemas tão mais relevantes como o Fernando resolve, como, por exemplo, eu queria que ele falasse um pouco sobre a questão de projetos que ele tem com egressos do sistema prisional, projetos que ele tem dentro do sistema prisional. Aliás, eu vou parar de falar aqui, vou passar a bola para você, Fernando, que vai ser muito mais interessante você compartilhar essas visões aqui com a gente, por favor. Legal. Bom, o primeiro empréstimo que a gente fez na BNTV foi para plano social, uma confecção de roupa que contrata egressos do sistema prisional para trabalhar nessa confecção, apoiando essas pessoas na ressocialização, né? Você tem, acho que o indicador é super difícil de medir, mas estimam que menos de 10% de quem sai do sistema prisional consegue se recolocar no mercado de trabalho, né? E 70% dessas pessoas voltam a cometer crime. Quando você vai se aprofundar nisso, é assustador, assim, que a pessoa vai para o sistema prisional, para um presídio, ela tem que se aproximar de alguma facção, senão ela vai morrer lá dentro, e aí ela se aproximando, a família dela, inclusive, vai conseguir se sustentar, né? Então, passa a ter uma renda básica, que a gente está hoje discutindo no Brasil, mas essa família passa a ter uma renda, e aí essa pessoa sai de lá com uma dívida. E como ela não consegue um trabalho, o único caminho que ela tem é realmente continuar no crime. Então, às vezes, coisas muito pequenas
é aquela história de que realmente o sistema é uma universidade de criminosos, porque você vai entrar lá por um motivo muito irrelevante e sai de lá com uma conta alta para ser paga. Então, tem histórias enormes em cima disso. E aí a gente tem esse negócio, então, trabalhando no egresso, e também, recentemente, um outro empréstimo para uma confecção dentro de um presídio feminino em BH, onde essas mulheres estão confeccionando e estão também fazendo as estampas, né? Trabalhando com arte e também com mão de obra, aprendendo um ofício. Então, são negócios que são muito desafiadores e eu vejo isso quando você fala em sistema prisional, por exemplo, levando para dentro de empresa, né? O Marcelo comentou de empresas, onde eu cito de contratar egressos. Eu sempre brinco, quando você fala em contratar egressos, parece que você está pedindo para a pessoa contratar o Marcola, né? O chefe do tráfico. Peraí, tem gente que está lá por um desafio banal, e essa pessoa está querendo realmente mudar de vida. Então, como é que a gente pode ter, e acho que esse é um negócio que mostra muito essa interdependência. Se a gente não conseguir apoiar essas pessoas na saída delas, onde elas já pagaram a dívida que elas têm, esse ciclo não termina. E aí a gente vai ficar reclamando aqui por uma questão de violência, de falta de segurança, de ter que blindar um carro, de ter que gastar... onde a gente não está atuando na raiz do problema, não está se solidarizando quem pode e quem gera emprego no país a entender que você tem um problema ali que você pode ajudar a resolver, né? E acho que tem uma coisa importante também, que é isso a gente discutiu muito ontem, assim, né? No que a gente começar, eu perguntei para a Priscila, né? Enfim, como é que a gente resolve esse problema, né? E foi uma resposta muito veemente do tipo que o primeiro passo é ter essa consciência social de que estamos, de fato, todos juntos aqui e que uma pessoa que, enfim, uma decisão errada, uma vez que ela tenha tomado, não é que a gente tenha que excluí-la de vez, assim, da sociedade, né? Se ela demonstrar essa vontade de se integrar, enfim, de uma série de coisas, mas só esse entendimento da gente entender que a nossa, sei lá, a nossa segurança ou o nosso bem-estar tem a ver com o bem-estar do próximo, acho que a gente começa a ter essa visão muito mais solidária e essa noção que o Marcelo trouxe aqui dessa interdependência de que somos todos um, no fundo estamos todos conectados aqui e não tem como a gente ter bem-estar se a pessoa do nosso lado também está passando por uma situação muito precária, né? Ribeiro, o que você acha dessa questão assim enfim, da gente não poder excluir ninguém, né? Dado que estamos todos juntos, como que a gente cria essa consciência social, enfim, para a gente trabalhar juntos para um futuro melhor? Aí é a velha discussão do meu e do nosso, né? Eu acho que a gente foi caminhando para um mundo muito focado no meu, né? No meu, no eu. Então, não é problema meu, é problema do outro. E, na realidade, o problema do outro é problema meu também, vai impactar em mim. Aí sim que eu jogo para o Estado resolver, por exemplo, no caso do crime, etc. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E aquela pessoa que de alguma maneira, tem alguma dificuldade, alguma desvantagem, quando percebe que aquele que tem alguma vantagem, como o exemplo que o Fernando deu dos investidores, né, da ONG dele, percebe que tem alguém que está interessado, isso muda um pouco o olhar, a possibilidade de dizer, opa, alguém está me dando uma chance, eu estou dentro da sociedade, né? E aí isso vai impactando todo mundo. E essa questão do comunitário parece uma palavra chavão, mas assim, se a gente conseguir construir essa coisa de que é mais forte do que, eu trabalho em uma equipe, que às vezes é uma coisa artificial e forçada, muitas vezes dentro da empresa, não, eu me preocupo com o outro espontaneamente, e isso é uma coisa que tem que vir de todos os lados, né? Quando a gente fica muito no meu, e essa discussão, para mim, um falso dilema que muita gente já discutiu aí, que veio com a pandemia, entre economia e saúde, o que é mais importante, etc., não é um falso dilema, é a mesma coisa. Se eu não invisto aqui, o desenvolvimento econômico depende do desenvolvimento social e vice-versa, né? Então, se você não cuida de um, você não cuida do outro,
e eu acho que está tendo aí um foco, e esse foco tende a favorecer um grupo muito específico de pessoas e tende a ignorar outra parte da população. E a gente acaba criando dois grandes grupos, né? Aqueles que têm direito, que podem viver na sociedade, e aqueles que têm que se submeter a tudo. Isso chancelado, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas eu acho que a chave de mudança, se é que vai acontecer, eu tenho esperança, eu sou otimista. Eu não sei o quanto que vai mudar, porque assim, eu ouço muito discurso de quando tudo voltar ao normal, eu acho que esse normal que as pessoas dizem já não existe mais. Né? A gente vai vir num novo normal, resta saber se esse novo normal é muito mais próximo do antigo normal ou alguma coisa diferente pode acontecer. Porque as pessoas que de verdade decidem os rumos da sociedade, está boa parte dentro das suas casas, lidando aí com a tecnologia da informação para resolver os seus problemas, só esperando o momento que vão voltar a esta normalidade, né? E eu acho que a luta é um pouco, será que a gente não tem alguma voz, alguma coisa que essa nova normalidade seja um pouquinho diferente, que gere algum tipo de transformação social, mais para o lado do nosso e menos para o lado do meu? Essa é a minha esperança. Eu queria trazer outra questão aqui também, que um tema que foi muito consistente assim nessas conversas que a gente teve é que, de alguma forma, tudo que está acontecendo está servindo de lição e quase está fazendo despertar na gente um senso de altruísmo, de fraternidade, de solidariedade. O que eu queria entender um pouco da visão de vocês, Ribeiro, com essa cabeça mais de falar das relações de trabalho, e o Fernando com essa cabeça mais relacionada um pouco ao empreendedorismo, que é, na percepção de vocês, o que esse altruísmo pode trazer à tona? Então, assim, será que esse maior altruísmo vai trazer uma maior pegada, eventualmente, Fernando, de empreendedorismo social? Vai fazer florescer esse mercado de alguma forma? E, Ribeiro, será que esse maior altruísmo vai fazer com que as relações sociais dentro de uma empresa sejam mais humanas e menos em relação de cadeia de comando e controle? Eu queria entender um pouco da visão de vocês assim sobre essa questão. Bom, de empreendedorismo, assim, eu acredito que sim. Acho que até, né, uma das coisas que eu acho que move muito o empreendedorismo é os desafios que a gente tem no mercado de trabalho, né, de questão de emprego, de recolocação. Então, talvez a gente vai chegar num desafio muito maior, e aí isso vai quase que forçadamente incentivar mais o empreendedorismo. E acho que as pessoas, grande parte delas, saem sim nessa história de alguma maneira sensibilizadas, principalmente essas pessoas que viveram muito de frente o desafio do coronavírus, né? Quem não consegue fazer isolamento, de quem tem uma casa compartilhada, de quem tem diversas questões. Então, vão sair disso, eu acredito, tocadas para querer fazer um empreendedorismo com algum propósito diferente. E acho também que vários pontos estão surgindo de mostrar muito quem também está fazendo isso não com toda a sua profundidade, ou não com toda a consciência que deve, né? Então, estou fazendo empreendedorismo de impacto, mas meus funcionários são PJ. Estou fazendo, mas nota não emito sempre, né? Porque, então, também vai... acho que tem muita coisa vindo à tona de quem está empreendendo, mas também está deixando de ver o seu negócio de maneira profunda, assim, com toda a consciência que deve, né? E acho que tem surgido histórias nesse sentido, e acho que também vai fazer muita gente refletir por aí. Eu penso que vai depender muito, assim, de quem tem algum poder. Né? É óbvio que as pessoas estão tocadas nesse momento, mas, assim, passado esse momento, se de repente as coisas voltam a uma certa normalidade mais próxima da normalidade anterior, as pessoas entram no cotidiano, entram na rotina, e esse altruísmo vai sumindo aos poucos, né? É um pouco que nem aquelas palestras motivacionais, né? Você sai super animado, depois de 2 dias você está de novo xingando o seu colega de trabalho, né?
Então, acho que o perigo é esse, assim, se não muda alguma coisa mais ampla, que não simplesmente a pessoa mexida aquilo, aquela pessoa que não tem algum tipo de poder, eu acho que esse altruísmo ele pode ir sumindo gradativamente. Para algumas pessoas, não, acho que isso está marcando, algumas pessoas vão ter... Tem pessoas que vão perder 2, 3, 4 pessoas da família, acho que essa passagem da pandemia vai impactar mais alguns do que outros, e tem alguns que, de verdade, saíram um pouco da rotina, mas, assim... Estão trabalhando home office loucamente, estão cuidando da vida, e aí estão só esperando o momento que vão deixar de ficar na frente do computador para voltar para a sua cadeira, para a sua sala. Então, o quanto esse altruísmo vai ficar vai depender muito, assim, acho que daqueles que, de alguma maneira, têm o poder de mudar um pouco mais do que simplesmente a sua vida. Acho que alguns vão mudar a sua vida, mas uma parte eu não sei se... E aí, claramente, quando a gente entra na rotina e as demandas, eu acho que o que poderia mudar, eu ficaria muito feliz com isso, essa demanda louca de produtividade, uma notícia que está se falando assim, muito em nota de rodapé, é o quanto, assim, o som da cidade está mais baixo, está dizendo que a terra até está mexendo menos, a poluição diminuiu. Eu vi ontem uma foto da Índia que já dá para ver o Himalaia, não dava mais para ver o Himalaia por causa da poluição. Esse tipo de coisa acho que poderia ser mais destacado de alguma maneira, porque eu sei que alguns vão falar, vai ficar mostrando essas coisas positivas no meio de um monte de gente morrendo, não é legal. Eu acho que precisaria ficar mostrando as duas coisas para impactar um pouco mais. Tem coisas que estão mudando. Agora, se a gente voltar ao velho normal, o pessoal da Índia, em poucos meses, já não vai ver o Himalaia de novo, né? Esse é o perigo, né? Esse é o perigo. Aí alguém tem que dizer, opa, vamos mais devagar? Eu acho que essa é a palavra de ordem, mas não sei se isso vai acontecer, vai depender de muita gente para que isso aconteça. Acho que Fala, Fernando. Não, Marcelo. Não, por favor, vai você. Acho que, só complementando aí, coisa rápida, mas o Ribeiro, minha grande esperança aqui é que eu acho que a gente pode estar entendendo que o coletivo muitas vezes é mais forte, eu acho que muito mais forte do que quem tem o poder. Então, uma pandemia dessa se espalhar ou não, a força está muito mais no coletivo do que quem tem uma caneta, né? A gente está revendo, acho que até muito dos nossos líderes, a gente está se espelhando talvez e gostando mais de uma liderança que está pensando no coletivo do que no individual. Então, eu acho que algumas provocações para o coletivo pode ser muito forte o que vai ficar, espero eu. Eu só complementar, então, eu acho que é isso mesmo. Quando eu falei em poder, é poder de todas as espécies e todas as dimensões, né? Acho que sim, um grupo, mas de alguma maneira tem os poderes já institucionalizados que poderiam também aí, mas eles são mais difíceis, né? São mais difíceis, porque as pessoas querem manter os seus lugares, né? Alguns acabam... Vamos ver, tomara. Acho que a gente tem que dar um voto de esperança aí porque de verdade, como estão dizendo, é uma coisa que não acontece, acho que desde a Segunda Guerra Mundial mesmo, né? Essa comoção, parou o mundo, né? Então, eu pelo menos vivo, eu tenho 50 anos, nunca tinha visto nada parecido. A gente já passou por algumas epidemias. Eu me lembro uma de meningite quando eu era pequeno. Então, e não foi exatamente isso, né? Acho que essa coisa da globalização deu uma dimensão para a coisa mundial mesmo. A gente viu que a globalização existe, né? Então, e que a gente tem parcela nisso, né? Eu acho que tem um ponto aí que eu peguei dessas últimas colocações de vocês, que é a questão de que tem gente que já estava atenta, que já estava sensível a essa questão de que somos todos um, que estamos todos interligados e que precisamos pensar de uma forma mais colaborativa. Tem gente que está despertando mais agora, tem gente que está ficando muito chocada com isso, e tem gente que está esperando a vida voltar ao normal. Eu acho que o que está ao nosso alcance fazer, e acho que nesse sentido eu e o Guto falamos quase que todo dia sobre isso, é conectar essas pessoas, é conectar quem despertou, ou quem já estava desperto e quem despertou agora. Então, por exemplo, Ribeiro e Fernando não se conheciam, né? E eu acho que tem muita coisa em comum entre vocês. Então, se a galera que está assistindo a gente aqui começar a fazer pequenas iniciativas iguais a essa que a gente está fazendo aqui, de pensar, quem está na mesma página, vamos tentar aproximar, vamos tentar conectar, talvez a gente aproveite esse momento, porque esse momento está aí. Não adianta que a gente não vai conseguir antecipar isso, né? A gente tem que
torcer que essa fase mais crítica, mais aguda, dure o mínimo possível, que a gente sabe a fragilidade do nosso sistema de saúde, e estar preparado da melhor forma possível para quando a vida realmente nascer um novo mundo aí, né? Como acho que a gente comentou, não vai voltar ao normal, nunca mais vai ser a mesma coisa. Agora, a questão é, se quem está mais atento para isso se conectar, a gente ganha uma força muito grande. Então, fica aí, a gente está entrando agora já nos últimos 7, 8 minutos, então fica aí essa minha provocação para quem está assistindo a gente percebe que tem uma pequena audiência que acompanha a gente aí todo dia, que faz seus comentários todo dia, e fica aí essa provocação, esse incentivo para que quem está ouvindo e quem está se identificando com esse nosso esforço de conectar pessoas, de fazer uma convergência, né? A gente não convidou vocês aqui para debater, né? A gente já está trazendo pessoas. Seria muito fácil promover um debate, né? Divergir é fácil. Você convida as pessoas, mesmo que elas não se conheçam, cada um coloca seu ponto de vista e para discutir flui o programa. O desafio meu e do Guto aqui é fazer a palavra rodar, convergindo para o mesmo ponto, né? Então, é legal que todo mundo comece a pensar sobre isso, né? Pô, quem eu conheço que está na mesma parte? O Ribeiro eu conheço do primário, do ginásio, do colegial. A gente não se encontrava pessoalmente há muito tempo. Eu e você encontramos com ele, né, Guto, uns 2, 3 anos atrás. Mas, fora isso, a gente, sei lá, ficou 30 anos sem se ver. Mas eu sei como é que o cara pensa, eu sei que visão de mundo que ele tem. O Fernando também, né, Fernando? Fazia aí uns 2, 3 anos que a gente não se falava, e quando o Guto te apresentou para mim, né, quando a gente se conheceu lá na Casa B, né, pô, na hora bateu o santo, né, aquele negócio de você falar, pô, esse cara tem uma visão de mundo que quero conhecer mais pessoas assim, né, e acho que a gente está tendo uma oportunidade agora de encontrar as pessoas. Talvez o Fernando e o Ribeiro não tivessem agenda se a vida estivesse naquela correria louca, que a gente embala, né? E nem percebe, vai sendo levado pela correria e vai pelas prioridades, pelas urgências, e esquece do que é importante. A Priscila ontem colocou muito essa questão, né? Da agenda do importante ganhar a mesma força que a agenda do urgente, né? E até uma questão que eu queria colocar para vocês, assim, como é que a gente pode pensar em mudança desse consciente coletivo, né? Como construir essa nova consciência coletiva, assim, entre os indivíduos? Eu acho que um caminho que a gente tem tentado muito, é o que o Marcelo falou, essa aproximação, por exemplo, entre academia, entre ONGs, entre comunidades, esse diálogo, essa possibilidade de conversar e convergir forças, ajuda bastante um pouco a ampliar, porque aí cada um vai levando para o seu mundo, e a gente tem mundos muito diferentes, né? Se a gente pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, são mundos muito diferentes, né? Então, fazer esses mundos convergirem e conversarem, acho que é muito importante, né? Eu estava pensando, enquanto o Marcelo está falando, eu li uma coisa, a gente está lendo tanta coisa, né? Nesse mês, pelo menos, que a gente está parado, mas eu li uma que me chamou muita atenção e é verdadeiro, acho que eu nunca passei tanto tempo com meu filho, né? Então, eu li uma mensagem, que às vezes, de novo, às vezes mensagem otimista no meio da tragédia é complicado, mas olha, seu filho vai lembrar desse momento como o momento que eu mais passei junto com meu pai, né? O mais que eu passei junto com a minha mãe, e assim, essa coisa da agenda de importância mesmo, das prioridades, pode ser que realmente eu chegue a esse horário, eu tivesse que resolver um problema, tivesse que fazer alguma coisa e não pudesse dar atenção para o meu filho, agora inverteu, né? Inverteu a agenda porque não tem como, né? Então, isso pode ser que fique de alguma maneira. Agora, será que eu vou conseguir sustentar isso? Né? Será que a hora que eu voltar a uma certa rotina, a gente aguenta? Então, assim, se as pessoas se ajudarem, se reunirem, pode ser que sim. Pode ser que a gente crie novas formas aí de pensar. E eu, da universidade, acho que a universidade tem que falar mais com as pessoas. A gente está falando muito pouco e é um pouco da lógica. A gente acaba tendo que produzir para nós mesmos e acaba... quando a gente quer produzir para a comunidade em geral, a gente não é tão valorizado. Então, acho que isso é uma coisa que precisaria ser mais valorizada. Eu gostaria que isso mudasse, por exemplo, na universidade.
Bom, eu concordo muito com o ponto do Marcelo. Eu acho que a principal forma de fazer essa mudança de consciência, né, é realmente nessas conversas e nessas trocas, né? Principalmente na conversa onde você quer convergir, onde você quer aprender com o outro, né? E você não quer estar aqui convencendo de um ponto e tentando mostrar que um está certo, outro está errado. Então, eu acho que essa troca ela é muito rica e acho que para mim uma grande provocação nessa troca é a gente entender. Eu brinco um pouco que para mim é o conceito de sustentabilidade para a pessoa física, né? Se todo mundo fizesse o que você faz, o mundo seria melhor ou seria pior? Se a gente tentar trocar, aprendendo com isso, né? O que eu estou fazendo? E não tem nunca tem um ótimo. Sempre tem coisa que você vai precisar aprimorar, que vai pegar num calcanhar, que vai pegar numa ferida maior que é mais difícil de você mudar. Então, desde coisas básicas, mas mais complexas. Agora, se a gente conseguisse aprofundar mais esse nosso conhecimento, essas nossas conversas, em como é que eu melhoro minhas atitudes, como é que eu melhoro os meus valores, as minhas prioridades no dia a dia, né? E isso transforma, acho que o Ribeiro trouxe um exemplo claro, e a gente está passando por diversas transformações de valores, eu acho, aqui de reflexões, né? Você pega de casa, tem gente que eu tenho escutado falar de começando a entender qual que é o desafio de você cuidar de uma casa, né? Ou a gente tem muitas... minha esposa não trabalha. Se eu falo para ela que ela não trabalha, ela quase me bate, né? Porque tem criança pequena, cuida da casa e tal. Então, aí agora você fica dentro de casa e a gente começa a entender que, pô, é mais difícil do que trabalhar isso. Trabalhar tá tranquilo. Então, eu acho que tem bastante coisa aí de troca da gente aprimorar as nossas atitudes no dia a dia. É interessante, Fernando, esse lance que você falou de, né, se mais pessoas fizessem o que você faz, se o mundo estaria melhor ou pior, né? E a gente recebeu muita gente tão interessante essa semana aí, e a gente vai descobrindo aí coisas que estão longe da nossa dimensão, do nosso dia a dia, pelo menos da minha. E esse trabalho que você faz, não só com egressos, mas com pessoas que estão no sistema prisional, não só com egressos do sistema prisional, mas também com pessoas que estão no sistema prisional, é um negócio que acho que é muito raro, assim, tem pouca gente dando atenção para isso, e refletindo sobre isso, me ajudou a pensar em um segundo elemento, além da importância da conexão, a importância de quem já está com a consciência um pouco mais coletiva, quem está com mais consciência coletiva se unir rápido nesse momento que a gente está vivendo, aproveitar o momento que a gente está vivendo para aumentar essa aproximação entre essas pessoas. Mas o segundo elemento que me passou pela cabeça aqui também é a questão da criatividade. Isso está diretamente relacionado com o que eu estou falando sobre o sistema prisional. Porque me veio à mente uma série do Netflix que chama Como o Cérebro Cria, que recomendo fortemente, vale muito a pena assistir. E nessa série, eles mostram lá um escritor que se chama Zacate Lazar, que faz um trabalho de criatividade dentro do sistema prisional muito interessante. E a coisa que mais me chama a atenção nesse documentário, nesse pedaço aí do documentário, é a questão de que a pessoa que sai do sistema prisional, ela acaba sendo definida por um dia, né? Eventualmente. Às vezes não, né? Mas tem pessoas que acabam sendo definidas por um dia, por uma atitude. Às vezes a pessoa cometeu um ato impensado, ou, enfim, independente de qual foi esse ato, ela é definida por aquilo, por aquele ato, para o resto da vida. E você esquece que ele tem um ser humano e que tem um potencial criativo, tem um potencial humanístico, e esse trabalho, quando é feito lá, ele acaba beneficiando a sociedade como um todo. E tem muito pouca atenção em relação a isso, né? Então, só chamando a atenção para essa questão da criatividade, que esse cara, por isso que eu recomendei fortemente esse documentário, Como o Cérebro Cria, está na Netflix, porque esse escritor, ele faz um trabalho que realmente é trabalhar a criatividade em quem está no ambiente mais difícil, né? No pior ambiente possível para isso. Tudo bem, estamos falando do sistema prisional dos Estados Unidos e não do Brasil, mas tem um trabalho, tem alguma coisa sendo feita, né? E às vezes nem dentro das empresas grandes a gente está vendo esse tipo de trabalho acontecer. E quando você começa a mexer com a criatividade, você mexe quase que como um efeito colateral positivo com a humanidade, né?
Quando você começa a desintegrar o ego da pessoa para ela ter ideias diferentes, para ela pensar de forma diferente, você está conseguindo acessar um pouco mais desse eu transcendental da pessoa, você começa a mexer mais com a consciência, né? Então, eu acho que a criatividade pode ser uma grande ponte para a expansão da consciência, né? Expandir a mente em busca de criatividade nos ajuda a expandir a consciência, o que vai, consequentemente, gerar um pouco mais de humanidade, né? Guto, a gente já está aqui em 7h45, vou pedir para eles fazerem as considerações finais, depois você faz um fechamento aí para a gente. Com certeza. Semana está acabando aí, interdependência. Na verdade, eu vou tomar a palavra antes, porque eu não quero falar depois nem do Ribeiro, nem do Fernando, depois de Duas Feras, mas só para fazer uma colocação super rápida, assim, que é se a humanidade estava esperando alguma chave para fazer essa virada, que a gente conversou tanto ao longo dessa semana, me parece que a chave está aí. E acho que cabe a gente abraçar isso e entender que o momento da virada é agora e não ficar esperando um próximo momento para fazer essa virada de chave, né? O momento é agora. Então, é só essa mensagem de tudo que eu tirei dessa semana, dessas feras que a gente conversou aqui. Para mim, isso é o que fica. Boa. Tá com vocês aí. Bom, eu acho que, para mim, a mensagem é um pouco de alguns pontos que eu já comentei aí. Espero que essa mudança mostre para a gente, né, ou provoque na gente realmente a revisão de alguns valores nossos, de algumas atitudes que a gente tem, que a gente entenda o quanto a gente pode fazer melhor e, principalmente, que a gente olhe mais para o coletivo e menos para o umbigo, né? Eu acho que essa pode ser a grande mudança que eu acredito que a gente precise aqui. E acho que principalmente de quem tem mais condição financeira ou tem mais poder de influência hoje no país, né? Acho que a classe menos favorecida financeiramente é muito mais solidária, e já tem estudo mostrando isso também, do que quem tem mais condição financeira, né? Então, como é que a gente, que tem alguma condição diferenciada, também pode pensar mais no todo, entender que realmente está tudo conectado, e tentar entender que a gente também tem um papel de causar essa transformação e fazer essa mudança acontecer de alguma maneira. Acho que o ponto do Guto é super relevante. A gente vê coisas que a gente acha que era difícil de se transformar. Se você falasse que o mundo ia parar por um mês, é uma coisa impossível e ninguém ia falar que isso ia acontecer, né? E parou. Mas se parou por um mês, você pode... O que você quiser rever, acho que é possível de ser revisto. Então, a gente também tem força para fazer essas mudanças acontecerem. Boa, Fernanda. Ribeiro, eu me lembrei muito aqui, só rapidamente para encerrar, me lembrei muito de um autor que eu gosto bastante, que é o Boaventura de Souza Santos. Ele traz dois elementos que eu acho que, no momento atual, ele já escreveu isso há muito tempo, mas acho que está muito atual, que é a ideia de que a gente vive... que para conseguir transformar, a gente tem que estabelecer o que ele chama de um diálogo intercultural, ou seja, existem várias formas de entender o mundo, e esse diálogo e essas várias formas podem compor aí um mosaico para construir, pensando um pouco na criatividade, né, que o Marcelo falou, porque criatividade sempre vem coisa de que eu sou criativo. Não, a minha criatividade depende do outro, né? E o segundo conceito, ele fala de ecologia de saberes, né? Um pouco essa ideia de que existem também diferentes saberes e que a gente não tem acesso a todos. E como é bom não ter acesso a todos, né? Porque senão você se sente autossuficiente. Quando você se sente autossuficiente, a chance de transformação, como o Fernando falou, é muito pequena. Então, acho que o senso comunitário, a coletividade, essa ampliação via diálogo é o que vai permitir. Espero que essa sensação que a gente está vivendo agora, ela permaneça mais, né? Mais para que a gente possa... Mas, assim, não contem só com a sensação. Tem que ir atrás mesmo, tem que juntar, tem que ir um pouquinho mais do que a sensação, você tem que ter algum tipo de ação para que a coisa permaneça. Isso aí, Ribeiro. Obrigado. Fernando, obrigado. Guto, obrigado. Semana que vem a gente continua se esforçando para aproximar mais pessoas aí com mentes brilhantes e almas sensíveis para que essa transformação já comece a acontecer enquanto a gente está enfrentando talvez a maior crise das nossas vidas, né? É isso aí? Semana que vem estamos juntos de novo. Pessoal, obrigado, Fernando, Marcelão, obrigado pessoal que está assistindo a gente também nesse dia tão especial. Muito obrigado pela companhia e semana que vem a gente se vê de novo. Boa noite a todos. Valeu, boa